A graça e a paz, irmãos. Glórias a Deus, sejam bem-vindos à Igreja Evangélica Morada do Espírito. Esse momento da palavra que traz o tema para vocês hoje: santidade ao Senhor. Dá um glórias ao Senhor. No livro de Levíticos, capítulo 19, verso 2. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia e pudessem ler junto comigo esta porção da palavra de Deus que possa lhe ajudar. Se seu amigo não tem a porção da palavra de Deus, ofereça a ele, para que ele possa também ler junto com você esta porção. Todos já abriram? Digam glória a Deus. Amém, então. Assim diz a palavra do Senhor em Levítico 19, verso 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sou santo. Uma salva de palmas para Jesus. No livro de João, capítulo 17, verso 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Glórias ao Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Durante 3 dias consecutivos estivemos estudando a palavra de Deus, especificamente o livro de Êxodo. Aprendemos durante esses 3 dias muitas coisas e terminamos o nosso estudo no livro de Êxodo com o estudo de tabernáculo, um local que foi construído no meio do deserto, um lugar que seria o símbolo da obediência do povo e também da manifestação do poder de Deus. Se obedecermos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, Ele certamente se manifestará para nós. Ele disse: guardai a minha palavra, e eu e o Pai viremos para vós outros e faremos morada. Moisés foi o homem escolhido por Deus para revelar este propósito para nós. A vida desse homem, ela é cercada de muitos milagres, coisas fantásticas, desde o seu nascimento como hebreu, a sua criação como egípcio, e a maturidade que ele viveu como homem de Deus que serve o Deus Altíssimo, como ele mesmo o conheceu, o grande eu sou. Moisés teve uma vida fantástica e até a sua morte foi também espetacular. Ela não foi uma morte simples. A palavra de Deus diz que ele, no final de sua vida, não pôde entrar na terra de Canaã. Ele apenas subiu ao monte e de lá ele contemplou a terra que um dia foi prometida a Abraão. E lá naquele momento ele faz uma oração de agradecimento a Deus e lá ele morre. E segundo o próprio grande Estevão, registrado no livro de Atos, capítulo 7, diz que Moisés viveu 40 anos no Egito. Ele viveu também 40 anos em Midian e morreu depois de 40 anos de vida naquele deserto, pertinho da terra de Canaã. O corpo de Moisés não foi enterrado por qualquer pessoa. Segundo a palavra de Deus, ele subiu ao monte e de lá ele não desceu mais. Ele morreu e, segundo a própria palavra, o próprio Deus o encarregou de fazer o enterro dele. Os israelitas nunca mais viram Moisés. Sabia Deus que isso iria evitar com que o povo de Deus adorasse um homem e fizesse de Moisés um ídolo. Aqueles mesmos ídolos que ele foi usado para combater através das pragas do Egito. Moisés não deveria se tornar um ídolo, deveria se tornar um símbolo de obediência para a glória e para a honra de Deus. Bem que Satanás tentou
requerer o corpo de Moisés, como está registrado no livro de Judas. Mas o anjo do Senhor pelejou contra Satanás, não permitindo com que ele levasse o corpo de Moisés, e disse a ele, diz a palavra do Senhor, que ele disse: o Senhor te repreenda, porque nenhum espírito de idolatria manifestará sobre o povo de Deus. Ele viveu 120 anos, 120 anos bem vivido. Ele arriscou tudo na vida. Sabe quando a água bate no peito? Também bateu no peito dele, mas ele resolveu mergulhar nas profundezas do rio de Deus. Arriscou tudo, viveu intensamente, buscando sempre a santidade ao Senhor. Como diz a palavra: dizeis ao meu povo, sede santos, porque eu sou santo. Antes da morte de Moisés, ele teve uma visão e um encontro com Deus, que manifestou a ele o símbolo da comunhão do Senhor com aquele povo, através de um tabernáculo, incluindo todos os seus utensílios, as vestes sacerdotais e tudo que mostrava a cerimônia de relacionamento de Deus com o homem. E eu queria passar um vídeo para vocês, para que vocês que não participaram do Casa de Palavra pudessem saber como era este tabernáculo, para que você possa acompanhar comigo o resto desta pregação, porque fica mais fácil para os irmãos que participaram do Casa de Palavra, mas para aqueles que não puderam vir, fica um pouco mais difícil. Então eu gostaria de apresentar para vocês o tabernáculo, o símbolo da manifestação do povo de Deus no meio do povo de Israel. Na época de Jesus Cristo, o templo de Herodes, em Jerusalém, era o centro da vida e aprendizado religioso dos judeus. 1000 anos antes do Salvador, o Templo de Salomão era a obra mais importante da Era de Ouro de Israel. Mas até o Templo de Salomão tinha outro como modelo. Voltando mais no tempo até os dias de Moisés, veremos um tipo de templo portátil usado pelos filhos de Israel no deserto: o tabernáculo. O tabernáculo, como nos templos que vieram depois, era um lugar no qual os filhos de Israel aprendiam o caminho para a vida eterna. Vamos visitar o tabernáculo e ver o que podemos aprender. Este portão na parte oriental é a única entrada e conduz ao pátio exterior. Esse pátio poderia representar o mundo celestial em que vivemos. Dentro do pátio externo e em frente à tenda do tabernáculo está o altar do holocausto e a pia. O altar do holocausto é onde as ofertas queimadas são feitas ao Senhor, simbolizando o Salvador e o grande último sacrifício da expiação. Aqui no altar, um israelita fiel fazia uma oferta que representava o abandono dos pecados para seguir o Salvador. Por meio de sua vida e obediência, ele se preparava para o Santo Espírito, simbolizado pelo fogo do altar. A pia era feita de cobre e continha água. Exigia-se que os sacerdotes oficiantes se lavassem aqui, antes de entrarem na tenda do tabernáculo. A pia representa a necessidade de lavar e limpar a alma do pecado. A tenda do tabernáculo consiste de 2 salas. A primeira sala, o lugar santo, contém o candelabro, ou menorá, o altar do incenso e a mesa da proposição. Esse lugar santo poderia ser considerado o mundo terrestrial e ensinava Israel a estar no mundo, sem ser do mundo. O candelabro iluminava o lugar santo e era mantido constantemente aceso. Ele simbolizava o Espírito Santo e ressalta a necessidade de vivermos pela luz do Espírito nesta vida.
Na mesa da proposição eram colocados 12 pães ázimos durante toda a semana. A tradição judaica também afirma que havia taças de vinho na mesa. O altar do incenso fica em frente à entrada do lugar santíssimo. Todas as manhãs e noites, o sumo sacerdote queimava incenso aqui. O incenso simboliza a oração. Assim como a fumaça subia do altar diante do véu, todas as manhãs e noites, Israel devia elevar suas orações regularmente ao Senhor. A posição do altar diante do lugar santíssimo também mostra a importância da oração ao preparar-nos para entrar na presença do Senhor. O véu de linho separa o lugar santo do lugar santíssimo. No véu, bordados em azul, púrpura e carmesim, há querubins ou anjos de Deus. Entraremos agora no lugar santíssimo. O lugar santíssimo representava a nossa meta final de viver na própria presença do Senhor, no mundo celestial. O sumo sacerdote entrava nesta sala uma vez por ano, no dia da expiação. No centro está a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do tabernáculo. Dentro dela estão guardados outros objetos sagrados, incluindo as tábuas de pedra da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Isso lembrava a Israel que seu retorno à presença de Deus dependia de sua obediência às suas leis. A tampa é chamada de propiciatório. É feita de ouro puro e tem 2 querubins esculpidos nela. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele espargia sangue do sacrifício no propiciatório como parte da cerimônia, simbolizando que por meio do sangue o cordeiro, Israel alcançaria misericórdia e a oportunidade de voltar a viver na esperança de Deus. O tabernáculo e seus móveis mostravam a Israel o caminho que conduzia à presença do Pai Celestial. Embora o tabernáculo nos pareça incomum hoje, as coisas que aprendemos com ele continuam válidas. O pátio externo representa o ato de achegar-nos ao Salvador, saindo do mundo. O lugar santo representava viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santo representa viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santíssimo e a Arca da Aliança nos lembram que, por meio da obediência aos convênios do Senhor, podemos voltar à presença do nosso Pai Celestial. O sacerdote se preparava. Ele colocava uma roupa especial e ele ia entrar na presença do Senhor. Todos eles se preparavam na porta. A porta que dava acesso ao tabernáculo. Eles iam iniciar o relacionamento deles com Deus. O sacerdote tinha uma roupa especial e sobre sua cabeça uma espécie de chapéu, e sobre esse chapéu uma inscrição em ouro que diz: santidade ao Senhor. Repita comigo: santidade ao Senhor. Direis ao povo de Israel: sede santo, porque eu sou santo. Ele trazia sobre a sua cabeça, ele foi separado, ele foi ungido, ele foi escolhido para me servir. E ele só tinha uma porta para entrar, mas essa porta era feita de um tecido especial, e cada tecido era composto de uma cor específica. Apenas uma porta aonde tinha um tecido de 4 cores: na cor azul, na cor púrpura, na cor vermelha carmesim e na cor de linho finíssimo, o branco.
E Deus mandou Moisés construir esse templo com essas cores, dessa mesma disposição. E por que será que Deus então resolveu escolher essas cores? Porque ele acha bonito o azul, a púrpura, o carmesim ou o branco? Não! Algo está por trás disso. Apenas uma porta. Mas essa porta, ela é diferente. A palavra de Deus mostra já no tabernáculo um mistério que iria acontecer muitos anos depois. Que a porta que dá acesso a Deus vem do céu. O azul da cor do céu. Aquele que ia abrir as portas para você conversar dentro do palácio de Deus vinha do céu. E não era qualquer pessoa que vinha do céu. Jesus uma vez disse: ninguém vai para o céu se do céu não veio. Eu sou aquele que veio do céu. Mas não era qualquer pessoa que vinha do céu. Era um rei que vinha do céu. Porque a púrpura era a cor que os reis usavam. A púrpura era a cor escolhida pela realeza. Somente os reis usavam a cor púrpura. Do céu viria o rei. E João o viu e disse: ele estava sentado num cavalo branco, e sobre a sua coxa uma escritura: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele veio do céu, um rei, e veio derramar o seu sangue em função do perdão de todo o pecador. E o sangue foi derramado na cruz do Calvário para dar acesso ao santuário de Deus. E o branco é assim santidade ao Senhor. Todo aquele que Jesus tocar, purificado está para entrar na presença de Deus. O sacerdote entrava todo aparamentado, ele ia, chegava com a santidade em Deus e ia até uma bacia, e nessa bacia ele lavava as suas mãos e os seus pés, como símbolo de purificação. As mesmas águas que o rio de Deus faz com as nossas vidas, o rio que Ezequiel nos ensinou. O primeiro momento na presença de Deus é nos lavarmos no rio do Senhor. Depois, o sacerdote subia até o altar do sacrifício, e lá ele imolava animais, e com aquele sangue ele jogava sobre o altar. E esse altar tinha 4 chifres. Cada chifre simboliza poder. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário perdoa os pecados nos 4 cantos da face da terra, porque ele tem poder sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo reino, sobre toda glória. Ele tem poder. O sangue derramado, então abriam-se as portas
para o lugar santo. E nesse lugar santo, do lado direito, encontrava-se o pão da proposição. Mais à frente, encontrava-se o candelabro, uma espécie de lâmpada que não deveria se apagar, composto de 7 hastes unidas, que na verdade são o Espírito Santo de Deus, que João diz, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito perfeito. Lá o sacerdote acendia a lâmpada, que não deveria faltar o azeite. O sacerdote acendia a lâmpada, como o Espírito Santo de Deus ilumina a tua vida. O sacerdote, quando ligava aquela lâmpada, iluminava todo o santo lugar. Ele conseguia ver todas as coisas que estavam lá dentro. Chame o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Ele iluminará a tua vida. Depois o sacerdote, iluminado aquele ambiente, ia lá na mesa da propiciação e pegava o pão, e ele comia o pão daquilo que Deus propôs o pão da vida. E Jesus disse: se você comer desse pão, você voltará a ter fome, mas se você comer do meu pão, nunca mais você terá fome, porque eu sou o pão da vida eterna. Depois dele se alimentar do pão, e o pão tinha que ser sem fermento, não podia ter fermento humano, não podia ter ensino humano. O pão de Deus que veio do céu tem fermento de Deus. Aí então, depois de iluminado o ambiente, depois de se alimentar do ensino de Jesus, o sacerdote ia na frente do Santíssimo Lugar e queimava o incenso. Bem na porta do Santíssimo Lugar tinha o incensário, e aquele incensário simbolizava as orações que são feitas na porta do trono de Deus. Subia-se aquele incensário e dava livre acesso ao Santo dos Santos. Lá era o último passo para entrar na presença de Deus. O sacerdote abria aquilo ali e entrava no Santo dos Santos e começava a derramar a sua vida na presença do Senhor. Em um determinado momento, na frente da arca, aparecia a Shekinah de Deus, que era a própria glória do Senhor. Ali ele se derramava, ali ele recebia a bênção do Senhor. Jesus é a porta que faz você entrar no reino de Deus. Jesus é o sacrifício que faz você entrar no reino de Deus.
Jesus é a água que te purifica para entrar no reino de Deus. Jesus é a lâmpada que ilumina para você entrar no reino de Deus. Jesus é o próprio Deus, e Ele manifesta a sua glória para todos aqueles que querem entrar em sua presença. Para todos aqueles que querem conhecer aquele que veio do céu, o Rei que morreu para nos purificar e nos salvar, vamos entrar no Santo dos Santos em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe.